Eu sou o Lucas Santos, broker owner da Brasa Homes, e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente vai passar o passo a passo, desde você colocar uma oferta numa casa até pegar as chaves, com foco na inspeção. Essa casa está em contrato, o Keivan, ele é o Home Inspector, a pessoa que vai fazer a análise da casa, e a gente vai ver hoje como que é esse processo no detalhe. Vem comigo que vocês vão gostar. Pessoal, esse é o Keivan. O Keivan é o proprietário do Home Team Inspection, que é uma empresa de inspeção. Eu vou perguntar para ele em português, mas ele já sabe, não é que ele sabe português não, ele já sabe a pergunta. E ele vai responder. Keivan, por que é importante fazer inspeção numa casa quando a gente compra? Because you want to make sure all the major components, especially your electrical panel, your air handler, and your condenser unit, AC, everything, roof, all that stuff is in good shape. All right, awesome. What are you doing right now? Checking the electrical panel, and then we'll look at the HVAC system. Tudo começa com a escolha da casa perfeita. E a casa perfeita para quem? Para sua família. Essa casa aqui, ela é perfeita para a família que está comprando porque ela tem 4 quartos, 2 banheiros, fica em um intergarden, onde as escolas são nota 10, especialmente a escola que os filhos dessa família vão frequentar. E a gente está ao lado da Foundation Academy, que é uma das melhores escolas particulares também aqui de Orlando. Esse condomínio é fechado com portão, tem uma área de lazer fantástica. E como é que é o processo? Depois da escolha da casa perfeita para sua família. Escolhemos a casa perfeita. Depois da escolha, a gente faz uma oferta para o vendedor. Negocia os termos da oferta. O vendedor, dono da casa, aceitou a oferta. Em 3 dias úteis, você tem que depositar o sinal. O sinal normalmente é 1% do valor da casa. Então uma casa começa aqui de 600 mil, em até 3 dias úteis depois do aceite da oferta, você tem que depositar 1%, 6 mil dólares, na conta do cartório. Não dá nada para o vendedor direto. O prazo da inspeção é um prazo de 7 dias depois do aceite da oferta. Então a gente tem 2 prazos. A oferta foi aceita numa segunda, por exemplo, você tem até quarta para depositar 1% de sinal na conta da Title Company, do cartório, e depois você tem até a outra segunda para fazer a inspeção. A inspeção para verificar como está o telhado, como está o ar-condicionado, como está a parte elétrica, e aí aparecendo algum defeito, eu como corretor, você como comprador tem 3 opções. Opção número 1, não tem nada de defeito, a casa está perfeita. A gente segue o processo e se você for pagar à vista, está pronto para fechar. Se você for financiar, para o banco validar. Opção número 2, a casa apresentou algum defeito. Vamos imaginar que foi um problema na geladeira, como uma geladeira como essa. A gente pode pedir para o dono da casa arrumar a geladeira ou dar o crédito de uma geladeira nova. Então você tem ou o reparo ou o crédito. Agora vamos imaginar a terceira opção, que é uma coisa horrível, deu um problema no telhado, está com vazamento, só que é um vazamento que a gente não conseguiu descobrir enquanto estava visitando a casa. Caso dê essa terceira opção, que é a pior de todas, a gente pode cancelar o contrato, o comprador recebe o sinal de volta e a casa volta para o mercado. Você sabia que era assim que funcionava dentro desse período? Então, o que eu costumo falar sempre é o seguinte, o período de inspeção é a fase mais importante da compra de uma casa aqui nos Estados Unidos, porque é quando a gente vê tudo. Passado daqui, normalmente é só correr para o abraço e ser feliz e começar a preparar as malas. Uma coisa importante que o Keivan estava falando é o seguinte, 2 coisas, que a idade útil de um ar-condicionado é de 20 a 22 anos. O ar-condicionado dessa casa tem 18, então está mais ou menos no fim da vida útil. Outra coisa importante é que aqui na Flórida você tem canos de polibutileno. Polibutileno foi considerado o cancerígeno. Então, dependendo da casa, se ela tiver canos de polibutileno, é um problema enorme e pouca gente fala disso. Então uma das coisas que a gente mais presta atenção é se o encanamento for de polibutileno, é um possível problema, viu? Tomara que aqui não seja o caso, mas não é. Eu já sei que não é. Eu tô só fazendo suspense, mas eu sei a resposta. Aí aqui o seguinte, gente, o Keivan está testando, número 1, a pressão da água
para ver que a água está vindo com pressão forte, para ver que não tem nenhum problema no encanamento. Ele encheu a banheira também, para garantir que não tenha nenhum vazamento. E ele está deixando também correr as pias com água, para garantir que não está nada vazando por trás. E o trabalho de inspeção correto, o que que é? É o seu corretor, como eu e como o pessoal da Brasa, acompanhar a inspeção de perto para, caso tenha qualquer problema, a gente saber de cara o que está acontecendo e poder te informar.